Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief. Para analisarmos o Grande Prémio de Budapeste, tenho a companhia do João Salviano e do David Antunes. Bem-vindos, companheiros, e bem-vindos todos aqueles que nos acompanham no nosso canal de YouTube e na Bola TV. Vamos começar esta análise do Grande Prémio por quem lá esteve. Salviano, és um habitué, digamos assim, do Hungaroring. Eu, desta vez, este ano não estive lá nos 2 últimos anos, mas queria começar por ti e pela qualificação. Sei que estás cheio de vontade de falar da qualificação, que nos trouxe algumas surpresas, desde logo o pole sitter, também surpresas para o lado da Aston Martin. Dá-nos os teus destaques daquele primeiro, daquele sábado, e já agora um olhar sobre quem assistiu a todo o fim de semana nas bancadas. Ora, em primeiro lugar, muito boa noite, boa tarde, bom dia, quem nos vê e ouve, seja no podcast, seja na Bola TV. Sim, tive a sorte de voltar ao Hungaroring, que é o meu grande prémio caseiro, porque eu vivo em Budapeste e foi a minha 12ª vez no Grande Prémio da Hungria. Viste o lugar cativo já? Sim, Cadeirinha, já me deviam nome. oferecer, exatamente. Um lugar de leão, mas é aqui na bancada do Hungaroring. E é sempre uma experiência espetacular, ir ao circuito e sentir aquele ambiente. E eles fizeram obras de renovação para este ano e a nova bancada central é espetacular, toda a zona envolvente está toda muito mais organizada. Também melhoraram a organização nos acessos para quem vai de carro. Portanto, acho que é um grande prémio que continua a valer bem a pena ir ao vivo e assistir, e o circuito ao vivo é espetacular. E tem-nos dado boas corridas ultimamente. E este ano deu-nos uma qualificação do outro mundo, acho que foi a melhor qualificação do ano até agora. O Q3 foi algo de espetacular, com muita incerteza, muita emoção. Já sei que se deve muito às voltas menos conseguidas dos dois McLaren, que eram de facto os melhores carros, mas a verdade é que as condições não estavam fáceis e é nestas alturas que sobressaem os dotes de cada piloto. E Leclerc acaba por levar a pole com uma volta fabulosa no Q3, mas estivemos ali por momentos a pensar que ainda íamos ter um Aston Martin em segundo e outro em terceiro ou quarto. Tivemos o Russell a ficar em cima dos McLaren em termos de tempo, os dois McLaren separados por nada. Portanto, nós tivemos ali os 6 primeiros em uma décima, pouco mais do que isso. E as diferenças eram mínimas, quer dizer, podia ter caído qualquer um deles. E num circuito como o Hungaroring, que é um circuito técnico e que exige muita perícia da parte dos pilotos, é espetacular ver que eles conseguiram anular as diferenças dos carros com base nisso, porque no Q3, para quem não sabe, levantou-se muito vento no circuito e isso mudou as características do traçado, a forma como eles abordavam as curvas e tudo mais, e alguns foram apanhados na curva, literalmente. E acho que costuma-se dizer que o Hungaroring é o Mónaco da Europa de Leste, e desta vez deu-nos uma qualificação à Mónaco, e para mim foi o momento alto do fim de semana. Depois, em relação à corrida, a corrida não foi tão excitante e emotiva como a qualificação, mas a maneira como a qualificação colocou os carros na grelha de partida ajudou a que tivéssemos uma corrida muito interessante no domingo também, mas acho que já lá vamos a seguir. David, antes de avançarmos para a corrida, queria ouvir os teus destaques também da qualificação. Talvez, o que é que te surpreendeu mais? Se a pole position do Charles Leclerc ou o lugar onde ficar os Aston Martin? Boa noite. Surpreendeu-me bastante a pole position do Charles Leclerc, apesar do tempo ter sido mais lento, o tempo da pole foi mais lento do que no Q2, fruto dessas questões que o Salviano já referiu. Não fiquei... O que é certo é que ele foi o piloto que melhor se adaptou àquelas condições e conseguiu sacar um coelho da cartola, um bocado como o Max em Stuttgart, por exemplo. E eu
Fiquei um bocado surpreendido também pelos resultados dos Aston Martins, não que eles estavam a ter um fim de semana bastante positivo, davam boas indicações, mas isso também já aconteceu, não de uma forma tão vincada como nos treinos livres deste Grande Prémio, mas já aconteceu algumas vezes e depois acabava sempre por falhar ali qualquer coisa ou um dos pilotos não conseguir. O facto de terem conseguido os dois ficarem em quinto e em sexto, separados por uma décima, foi verdadeiramente impressionante e espero que continuem com esta forma na segunda metade do campeonato. Já vamos olhar em mais detalhe para a performance dos dois Aston Martin. Queria começar pela McLaren. O traçado Hungaroring começa a ser um traçado onde encontramos história relacionada com estes dois pilotos. O ano passado foi assim, este ano também. Salviano, Lando Norris venceu com uma estratégia de uma paragem, 31 voltas de médios, 39 de pneus duros. Piastri optou por duas paragens, de resto uma estratégia que claramente estava desenhada antes do arranque desta corrida. A minha pergunta é, quão importante foi aquela primeira volta para o desenrolar das estratégias dos McLaren, em particular a estratégia de Lando Norris? Eu acho mais importante que a primeira volta foi a forma como o Lando Norris conseguiu recuperar da primeira volta, porque ele arranca mal mais uma vez, perde duas posições, é ultrapassado pelo Russell e pelo Alonso, e depois não perde a cabeça, entra no seu ritmo. Ele sabia que tinha carro para ir buscar estes dois, mais volta, menos volta, e depois de os ultrapassar consegue manter-se na esteira do Oscar Piastri, indo recuperando lentamente a diferença que já tinha para ele. A ponto que quando o Oscar para, ele não está já muito longe do Piastri, e ele aí toma a decisão que lhe dá a vitória, que é prolongar o stint ao máximo. E eu acho que o que se tem que gabar aqui é a capacidade do Norris de, não tendo perdido a cabeça e tendo recuperado as duas posições que tinha perdido na largada, ter mantido o jogo de pneus a funcionar com boa performance e estender aquele stint por mais 10 ou 12 voltas que o Piastri. E é isso que lhe permite depois fazer só uma paragem, não é? Porque eu já me disseram que muita gente acha que a McLaren favoreceu o Norris com esta estratégia. Eu acho que as pessoas deviam começar a perceber como é que isto funciona. Quem para primeiro é que escolhe a estratégia que vai meter. O segundo fica sempre condicionado. E a estratégia que o Piastri escolhe era aquela que, à partida, seria a mais rápida, que é duas paragens, duros, médios. O Norris, ao parar depois do Piastri, está sempre condicionado pela decisão do colega, porque ele já sabe que em pista vai ser muito difícil ultrapassar em circunstâncias semelhantes. Portanto, se ele fizesse a mesma estratégia que o Piastri, por muito que encostasse no Piastri, seria muito difícil ultrapassar, porque eles têm carros idênticos. E era mais problemático para ele. Portanto, ele tenta fazer um overcut. E com uma paragem só, não é um overcut puro, mas estende o primeiro stint, e está a contar que o colega vai ter que parar outra vez, porque ele para no momento da corrida em que não lhe permite ir até ao fim com os pneus duros a funcionar em pleno. E, portanto, é uma jogada brilhante, ele fez tudo certo, não cometeu erros, geriu muito bem os dois stints, aguentou bem o ritmo da corrida para chegar ao fim e ainda ter pneu para se defender do Piastri quando ele chegasse. E, portanto, muitas vezes critica-se o Norris do ponto de vista mental ou durante a corrida por ter alguma quebra. Aqui não teve, foi perfeito e conseguiu o resultado que desejava, que era a vitória. Portanto, parabéns ao Norris. E o Piastri não fez nada de errado e, portanto, também não há nada a apontar ao Piastri. Houve, no fundo, uma capacidade de o Lando se adaptar às circunstâncias que a corrida lhe entregaram. David, o Salviano tocou aqui num ponto que tem sido discutido, que é a forma como a equipa geriu a estratégia dos dois pilotos. Queria te perguntar se achas que a equipa geriu bem, ou seja, se foi justa para ambos, ou se deveria ter feito aquilo que fez o ano passado e pedir aos pilotos no final, nas últimas voltas,
para trocarem de posição? Eu acho que isso era o pior cenário depois daquilo que já aconteceu o ano passado. Eu acho que eles geriram muito bem a situação, deram a hipótese de ambas as estratégias a ambos os pilotos. O Piastri quis tentar o undercut ao Leclerc na primeira paragem. Há ali algumas comunicações de rádio que indiciavam que se calhar o Piastri ia tentar apenas uma paragem, mas depois da paragem do Leclerc ele decide fazer a mesma coisa, e eu acho que foi honestamente uma corrida ganha no braço pelo Norris, que ele teve um ritmo bastante forte durante a corrida. Ele na partida perdeu as tais 2 posições, ultrapassou rapidamente o Alonso. Eu acho que ele não larga mal para a corrida. Acho que o Piastri faz exatamente a mesma coisa que fez o ano passado, que é fecha na primeira curva, e o Norris ficou atrás do Piastri preso, e os outros dois passaram praticamente por fora, ou tiveram uma saída melhor da primeira curva. Eu acho que a situação acabou por ser bem gerida. Imaginemos o seguinte, isto há para todos os gostos, mas se não tivesse sido dada uma estratégia, a hipótese de estratégias diferentes a ambos os pilotos, e o Norris tivesse que fazer exatamente a mesma estratégia do Piastri, só porque teoricamente tem que se dar primazia ao piloto que está melhor colocado em pista, provavelmente íamos ouvir as mesmas críticas que temos ouvido em relação à McLaren, como já aconteceu noutras corridas. Portanto, isto nunca dá para agradar a gregos e a troianos. Nós, a certa altura da corrida, já depois da primeira paragem, creio que, se a memória não me falha, um bocadinho antes de Oscar Piastri fazer a segunda paragem, ele responde ao engenheiro Salviano: I don't really care about Leclerc, I just want the best chance to try and beat Lando. Basicamente não quero saber do Leclerc, quero apenas saber da melhor hipótese que tenho para bater o Lando Norris, ultrapassar o Lando Norris. O que é que esta mensagem te diz nas entrelinhas? Não diz nada especial, diz-me o óbvio. O foco dele é o colega de equipa, porque é o adversário dele no Campeonato do Mundo de Pilotos. E até ao fim do ano eles vão querer estar à frente um do outro, seja em que circunstância for. Já não é necessariamente ganhar corridas, é acabar à frente do colega de equipa. É esse o principal objetivo. E o Piastri, que está à frente do campeonato, isso é o que lhe interessa mais nesta altura, não é? É ir acabando à frente do Norris. Dirias que o lado da boxe do Piastri demorou demasiado tempo a perceber onde é que estava o foco certo? Não, eu acho que eles, a partir do momento em que param, quando pararam para a primeira paragem, traçaram o destino daquela corrida. Porque ele pôs-se numa situação de inferioridade em relação ao Norris, quando o Norris para e decide por uma paragem só. Portanto, o Piastri não podia estender aquele stint. A única alternativa que tinha era voltar a parar e, com isso, com pneus mais frescos, poder tentar recuperar a diferença para o Lando. E quase que o conseguiu. Portanto, o Lando leu a corrida melhor do que o Piastri, no meu entender. Mas também porque teve o privilégio de esperar para ver o que o Piastri ia fazer. A circunstância estava a seu favor. Sim, e fez tudo certo o Lando. E, portanto, eu vou dizer uma coisa para ser polémica, mas, por exemplo, eu no lugar do Lando, se o Piastri chegasse e tentasse passar a sério, eu fechava. E se bater, bati. Porque para o Lando, a partir daquele momento, se o Piastri passa, é abrir o fosso para o colega da equipa. Portanto, o Lando ali já não tinha nada a perder. O Piastri é que tinha que arriscar. E arriscou, e quase dava pódio ao Alonso. Ficámos perto. Eu tive ali 2 momentos que estava mesmo a torcer porque eles batessem. Era quando o Russell e o Leclerc estavam em luta e quando os dois McLaren estavam em luta. Infelizmente, para mim, nenhum deles provocou os abandonos necessários. Mas eu acho que o Piastri, a meio da corrida, percebeu que seria muito difícil recuperar em relação ao colega de equipa e, portanto, não acho que tenha havido um erro da parte da estratégia, não acho que tenha havido um erro da parte da equipa. Acho que as circunstâncias jogaram a favor do Lando, o Lando interpretou isso bem
e usou isso a seu favor. E foi impecável. Não o vimos a queimar travagens como vimos em Spa, por exemplo. Não é? Vimos um Lando muito mais concentrado, muito mais compenetrado, a fazer um ritmo certo, sem cometer loucuras, a saber gerir os vários momentos da corrida de forma perfeita. Eu acho que não há nada a apontar, o Lando faz uma corridaça. E quem disser que não, na minha opinião, não percebeu o que viu. Muito bem. Este grande prémio definitivamente manteve o campeonato em aberto, pelo menos o campeonato de pilotos, o campeonato de equipas está resolvido, com o primeiro lugar a ir para a McLaren com 559 pontos, em segundo lugar a Ferrari 260, quando eu digo que está resolvido é a conquista deste título, e terceiro lugar Mercedes com 236 pontos. A luta faz sobretudo no campeonato de pilotos. A diferença entre Oscar Piastri e Lando Norris neste momento está reduzida a 9 pontos, com o Piastri a ter 284 pontos e o Lando Norris 275. David, a McLaren tem, e olhando agora momentaneamente um bocadinho para a frente, tem sabido gerir esta batalha que se faz entre estes dois pilotos, porque há algum tempo já que é um campeonato entre dois pilotos. Já vimos situações mais ou menos complicadas, algumas vieram do ano passado na gestão entre eles. Dirias que a equipa pode fazer um balanço positivo no que diz respeito à gestão dos dois em pista? Honestamente, eu penso que sim, que têm feito uma gestão claramente melhor do que aquilo que fizeram a partir da Hungria no ano passado, em que aí era mais evidente que o McLaren era o carro mais rápido na grelha. Eu gosto particularmente da forma como estão a fazer agora as coisas, que é darem a possibilidade ao piloto que vai atrás de tentar fazer algo diferente, como aconteceu na Bélgica e como aconteceu aqui na Hungria. Portanto, acho que é mesmo a assunção da parte da McLaren de que este campeonato vai ser disputado a dois e tentar proporcionar que, sem deitar tudo a perder, mas que os pilotos tenham oportunidades semelhantes, iguais, para obterem um melhor resultado a cada fim de semana. Só acrescentar uma coisa, que não há nenhuma razão neste momento para a McLaren não fazer isso. É que não há nenhuma ameaça externa. Portanto, o Max não tem carro, nem está em condições de lutar pelo campeonato com os McLarens, a não ser que os McLarens se comecem a atrapalhar um ao outro e a provocar abandono. E mesmo aí, dificilmente o Max reentra na luta. Sobretudo depois do que vimos este fim de semana, que o carro de facto tem debilidades muito fortes em certo tipo de circuitos. E portanto, a McLaren não tem nenhuma moral para chegar a um briefing com os pilotos e dizer agora vamos apostar neste porque o Max vem aí e pode tirar-nos o campeonato. Não é? Portanto, a McLaren está a gerir isto da melhor maneira que pode, sabendo que tem dois pilotos que vão lutar até ao fim pelo campeonato. Para a McLaren é um regresso ao passado. A McLaren sempre foi uma equipa que teve este bom problema em mãos repetidamente. Soube gerir quase sempre bem, apesar de termos dois episódios que não foram muito gratificantes, o Prost e o Senna e o Alonso e o Hamilton, mas em geral uma equipa habituada a ter este problema, e é bom ver que a McLaren mantém a sua tradição de deixar os seus pilotos competirem entre si e lutarem pelo campeonato até ao fim. Muito bem, vamos, Salviano, ler alguns comentários que nos foram chegando entretanto, de quem nos acompanha em direto. Sim, senhora. O Carlos Lopes, aqui um abraço para ele, que nos cumprimenta. O Rui Wozer diz que acha que já viu esse senhor de óculos num Hungaroring. És capaz de ter visto. Não garanto. E diz que que o Berman manda beijinhos para o David. O Carlos Chá cumprimenta-nos, um abraço para ele. O Rui Prego também. O Carlos Chá depois pergunta aqui se na essência, diz aqui que na essência o Norris ainda é mais piloto que o Piastri. A diferença é que o Piastri é muito mais racer. O Norris tem mais experiência que o Piastri. Não sei se o Piastri é mais racer do que o Norris. Acho que também há agora o culto do Piastri, que está a nascer, e parece que tudo o que o miúdo faz é espetacular e tudo o que o colega da equipa faz é mau. E acho que temos que começar a moderar isto, porque senão vamos ter outro culto Hamilton em potência.
O Piastri é muito bom piloto, mas é miúdo e não tem a experiência necessária para uma série de coisas. E vê-se que ao longo da temporada tem feito erros. O Lando também. Os dois estão muito equiparados. Não acho que haja um que seja muito melhor do que o outro. Nem acho que um seja mais racer do que o outro. Acho que os dois são à sua maneira. Não tem que ser os pilotos todos iguais. O Prost e o Senna eram muito diferentes na forma como corriam e os resultados não eram muito diferentes entre eles, por exemplo. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. O Rui Prego pergunta-me se eu posso comentar como é o ambiente no Grande Prémio da Hungria, que tem a ideia que é uma festa pan-europeia. É assim. Os dados dos organizadores do Grande Prémio aqui apontam para cerca de 80% dos espectadores virem de fora da Hungria. E depois aí vem sobretudo da Europa, porque é o que está mais perto. Este é o Grande Prémio mais barato na Europa para se assistir, para ter uma noção. No conjunto, entre preço do bilhete, preço da estadia, viagem de avião e depois os custos locais. E, portanto, tornou-se um grande prémio muito atrativo para muita gente do continente europeu. E a nível de calendário é o que tem os bilhetes, sendo que depois depende de onde é que vais, claro, mas é o que tem os bilhetes mais baratos, não é? Sim, na Europa sim. E depois tem outra coisa que é na última semana de julho, normalmente no último fim de semana de julho ou o primeiro fim de semana de agosto, anda por aqui, o que é uma boa altura porque as pessoas podem tirar férias e podem vir. Que é algo que me leva a questionar porque é que há um intervalo de 4 semanas em agosto. Podiam fazer o intervalo de 4 semanas noutra altura do ano, em junho, por exemplo, atrapalhava menos. Porque em agosto as pessoas estão de férias e podiam ir aos grandes prémios, mas pronto, é o que temos. Mas sim, é um ambiente muito multicultural e cosmopolita e internacional aqui no Grande Prémio da Hungria. E o mais giro do Grande Prémio da Hungria é que vemos adeptos de todas as equipas e com fartura. E, portanto, não é um grande prémio dominado por piloto A ou equipa B, é um grande prémio universal. E é espetacular por isso também. O Sérgio diz-nos aqui que a equipa perguntou ao Piastri se queria uma estratégia de um stop. Ele é que disse que não conseguia. Mas a equipa perguntou isso já depois de ele ter parado a primeira vez, se bem me lembro. Sim. Portanto, não foi imediatamente antes da primeira paragem. E, portanto, ele na segunda já tinha feito a primeira paragem, já estava mais ou menos a meio do segundo stint, e foi quando ele percebeu que não ia ter pneus para aguentar até ao fim a chegada do Norris, não é? Porque o Norris tinha pneus muito mais frescos na ponta final da corrida se o Piastri tivesse ficado em pista sem parar outra vez. E portanto o Piastri aí disse que não conseguia no sentido de ir buscar pneus mais frescos para fazer o contrário e ir ele atrás do Norris em vez de ser ele caçado pelo Norris. Um abraço aqui ao André Campos, nos cumprimenta e diz aqui, espera aí, isto aqui tem vários pontos, portanto vamos com calma agora. Tendo em conta, diz o André Campos, tendo em conta que, hoje em dia o ar sujo parece ser muito forte. 2, a Hungria não ser propícia a ultrapassagens. Diz isso ao Verstappen. 3, o facto dos pneus, a partir das 4 ou 5 voltas, parecerem ter todos o mesmo ritmo. 4, o Leclerc já estar a perder tempo, rodar igual ao Piastri. Não vos pareceu um erro o Piastri fazer a segunda entrada na box? Eu fiquei logo com a ideia que ia ser difícil apanhar e ultrapassar o Lando. Claro que à segunda-feira é mais fácil acertar. Não, eu já respondi em parte, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, mas o Piastri não teria armas para combater o Lando. E na Hungria dá para ultrapassar na primeira curva com DRS. E se houver uma diferença grande de pneus, ou de performance ou de pneus, é fácil ultrapassar na Hungria. Não é uma pista assim tão complicada. Não tem muitos pontos de ultrapassagem, que é diferente. E está feita a ronda. E eu só para rematar diria que, para simplificar, acho que o Piastri montou a sua própria armadilha, entre aspas, ao parar tão cedo, e o Lando teve as circunstâncias, como já dissemos, a seu favor, e a partir daí é um bocadinho difícil contrariar aquilo que acontece a seguir. Avançando para a Ferrari, David. Pronto, eu não falo mais hoje. Aquele que podia ser o fim de semana de glória, pelo menos para parte da Ferrari, para ali para o lado de Charles Leclerc, desmoronou-se por completo a partir de mais ou menos a volta 40. O que dizer?
O que dizer, exatamente, o que dizer é que ainda por cima ele fez um bom primeiro stint, um bom segundo stint, e depois ali, como tu disseste, depois da segunda paragem, aquilo complicou-se um bocado, por motivos ainda que ainda não sabemos, mas o que é certo é que ele perdeu andamento, e se nós virmos os onboards, houve algumas alturas em que eles puseram o onboard do Leclerc, e eu estava a ver aquilo e pensei assim, ele está a cometer muitos erros. O carro parecia mais difícil de conduzir. Independentemente disso, acho que ele teve um grande fim de semana. O facto de ter conseguido liderar a corrida naquele primeiro stint com a vantagem de cerca de 2,5 segundos para o Piastri não deixou de ser bom. É um bocado o poder do ar limpo que o André ainda há pouco referia. Mas depois deu tudo para o torto. Não falharam na estratégia, na minha opinião. A Ferrari esteve impecável nesse aspecto. Há o tal problema que ninguém sabe muito bem quem é. Acho que nem eles próprios ainda conseguiram descobrir. Do outro lado da garagem, as coisas estiveram bastante mais complicadas durante todo o fim de semana e foi logo comprometido com aquela qualificação, que é um pouco inglória tendo em conta as diferenças de tempo para passar ao Q3, porque acho que foi por 76 milésimos que não passa, mas depois o ritmo de corrida deixou-me um bocado a desejar. Eu tenho curiosidade, desculpa, eu tenho curiosidade para saber, e o motivo da minha curiosidade ontem para saber o que é porque a Ferrari vendeu a ideia que a suspensão traseira era a solução milagrosa para todos os problemas do carro esta época e para todos os problemas do Hamilton com o carro esta época, e eu tenho mesmo curiosidade de saber o que é, porque suspeito, isto é a minha opinião não informada, suspeito que o problema é o mesmo que tem vindo a ter no resto durante todas as corridas até aqui, que é o problema do desgaste da prancha. Mas vamos ver. Eu ia dizer que o fim de semana da Ferrari faz-me lembrar aquelas pirâmides de cartas que vocês mexem uma e sai do sítio e aquilo vem por aí abaixo. Salviano, tu viste tudo isto na primeira... Não digo na primeira fila, espero que não, porque a tua visão na primeira fila da bancada seria pior, mas ao vivo e a cores. O que é que se tira dali? Eu acho que a Ferrari tem um problema grave em mãos. Já disse isso algumas vezes no Vamos Falar de Fã à quinta-feira. Tem um piloto estrela que não se adapta ao carro e tem uma equipa que não consegue ajudar o piloto estrela a ter um carro mais adaptado ao seu estilo de condução. E isto começa a ser gritante, não é? Não dá para esconder já. Eu diria que o Lewis faz uma qualificação a Lance Stroll e uma corrida a Sérgio Pérez. A qualificação a Lance Stroll, porque para quem não sabe, o Lance Stroll quando fica eliminado no Q1 no Q2 normalmente está a milésimas de passar e não passa. E depois a corrida a Sérgio Pérez fez lembrar as corridas do Pérez do ano passado no Red Bull, que por muito que ele tentasse, por muito que ele quisesse, não dava para mais. E o colega, ao contrário dele, consegue extrair mais performance do carro. E eu não estou a dizer isto para criticar o Lewis, estou a dizer isto para ressalvar porque é que nós avisávamos muitas vezes no ano passado que o problema não era o Sérgio Pérez em si, era o carro que era difícil de conduzir, ele não se conseguia adaptar, e o Lewis está com o mesmo problema nesta altura. Deixa-me só introduzir aqui um outro ponto, que é na continuação do teu raciocínio. O Luís, das várias coisas que disse ao longo do fim de semana, há duas que se destacam. A primeira, depois da qualificação, quando ele diz que se sente que é completamente inútil, que o problema era dele, e no final da corrida dizia que há muita coisa a acontecer nos bastidores e nenhuma delas é positiva. Faz-me lembrar um Lewis de 2012, por aí, quando estava na McLaren a sofrer um bocado, quando teve a sua mítica guerra com Massa, que não foi no ano em que eles lutaram pelo campeonato, mas foi no ano em que os dois estavam em baixo de forma. Eu acho que o Lewis está um bocado perdido e não tem amparo.
na equipa. A transição não está a ser mais difícil do que ele esperava. E acho que a Ferrari não estava preparada para receber um piloto deste calibre. E com a pressão que vem em cima de assinar alguém como o Lewis Hamilton. E acho que isso se está a notar muito. Há a decisão surpreendente da semana passada de renovar em Vasseur. Não percebo porquê. Não acho que esteja a fazer um trabalho assim tão competente que merecesse a extensão do contrato nesta altura. Se era para estender o contrato, aguentavam até ao fim da temporada e faziam essas contas aí. Acho que a Ferrari não encontrou ainda um rumo para o seu departamento técnico desde que Cardil saiu, e o Cardil foi hoje apresentado oficialmente na Aston Martin e já passou mais de um ano. E continuamos sem perceber muito bem qual é a estrutura técnica da Ferrari nesta altura. Não se sabe quem é que está a trabalhar no carro 2026 e com que propósito. E portanto a situação está esquisita. Isto é estranho porque a equipa está em segundo lugar do campeonato de construtores, não é? Continua lá. Muito graças ao facto do Kimi Antonelli não está a trazer o mesmo tipo de resultados que o Russell. Mas eu acho que eles têm agora 4 semanas para pensar muito bem o que é que precisam de mudar e como. Não para salvar esta temporada para o Lewis, porque acho que esta temporada para o Lewis dificilmente será salva, a não ser que por milagre consiga agora ganhar uma corrida. Eu acho que ainda é possível, porque o Lewis nunca se sabe. Mas começar a preparar bem já a próxima temporada e trabalhar melhor a parte de integração dele na equipa e da equipa de se adaptar mais àquilo que ele precisa para ter rendimento. Mas como é que, e para quem nos acompanha, essa pergunta pode-lhes passar pela cabeça, como é que uma equipa como a Ferrari, que é a Ferrari, não está preparada para receber um piloto como o Lewis Hamilton? Eu acho que ninguém tem noção do que é Lewis Hamilton nesta altura, em termos de figura mediática. O Lewis Hamilton neste momento extravasa a Fórmula 1. Em termos mediáticos, está muito acima do resto dos pilotos. E quando tens o Lewis Hamilton na tua equipa e as coisas não estão a correr bem, não é muito fácil gerir essa situação. E o Lewis Hamilton não é uma pessoa que seja necessariamente discreta na forma como comenta as coisas. Ele não faz ataques, não é agressivo, mas isso é vai óbvio. ser fim de semana. É óbvio, não é? Ele põe cá fora o que sente e o que acha e o que pensa. O que ainda piora mais a situação para a equipa. Claro. Então uma equipa como a Ferrari, que nós já sabemos e que já vimos várias vezes nesta situação, isto torna-se tudo mais complicado de gerir. Ao mesmo tempo tem ao lado um piloto que tem sangue na guerra e que não desiste nunca e vai sempre à luta e dá-te sempre o máximo e consegue extrair performance do Ferrari e está super bem integrado na equipa e não tem nenhum problema, ou seja, nunca é surpreendido com nada já, não é? O Leclerc já está a contar com tudo, o Lewis não está ainda. E portanto isso agudiza mais o problema, porque se nós virmos as últimas qualificações do Lewis, estava-se a aproximar gradualmente do Charles. E agora, de repente, o Charles faz uma pole position e ele fica em 12º. E é muito difícil gerir isso internamente. E depois eu não sei como é que as coisas estão lá dentro, mas não devem estar bem. Porque... Segundo o Lewis, nada bem. Sim, mas não devem estar bem no sentido que o Lewis não é propriamente alguém que se acomode, não é? Ele vai exigir, ele vai querer, ele vai se queixar, vai pedir mais recursos, vai pedir mais soluções, vai pedir não sei o quê. A Ferrari não lida bem com isso, como sabemos de outros tempos. Portanto, aquilo não deve estar muito saudável lá dentro, o que também não ajuda a nada, não é? Os rádios da Ferrari, eu continuo sem perceber. Como é que ainda não mudaram o engenheiro de corrida do Lewis? A comunicação dele com o Adami, a falar com uma parede, fala-se melhor. É sinistro, eu não percebo. E não estou a dizer que a culpa é de um ou do outro, estou a dizer não funciona. Está na cara que não funciona. Eles não comunicam bem um com o outro. Mudem o engenheiro de corrida, metam outra pessoa que possa ter mais entrosamento com ele, mais química, que entenda melhor o que ele quer e que consiga dar as respostas que ele procura.
isto não está a funcionar. Portanto, há ali uma espiral negativa e eu não sei como é que eles vão sair dela. E portanto, eu acho que o foco da equipa nesta altura, e aproveitar esta pausa das 4 semanas para pensar muito bem nisso, é esquecer este ano para o Lewis. Esquecer, não interessa. Se ficar no Q1 todas as corridas até o final do ano, não faz diferença. Trabalhar no entrosamento do Lewis na equipa, integrá-lo melhor, criar condições para ele se sentir mais confortável, mais capaz de poder dar o seu contributo à equipa e apostar para o próximo ano. É que eu tenho dúvidas que isso seja compatível com um piloto como o Lewis Hamilton. Ou seja, que seja possível tu fazeres esse processo todo de integração e que esse processo de integração tenha sucesso e ao mesmo tempo não estares a ter bons resultados em pista. Tem que saber, o Alonso passou por isso na McLaren Honda, não é? E teve que se superar. O Luís também tem que fazer a sua caminhada até o ponto de encontro, não pode ficar à espera parado. Eu acho que insistir no que está, para o ano vai ser ainda pior. Eu acho que há aqui uma questão que é, tivemos o CEO da Ferrari a dar uma entrevista em que nada aponta que eles estejam a começar, que eles já estejam virados para 2026, que era aquilo que, na minha opinião, a equipa já deveria ter feito. Porque não vai conseguir ganhar este campeonato, no máximo pode conseguir, se continuar a desenvolver o carro, ganhar uma corrida até o final da época. E o problema é esse, é que acabam por renovar com o Vassar, cuja única boa notícia é o Warner não vir para a Ferrari. Eu sei que era só um rumor, mas de qualquer forma é sempre positivo. E a segunda questão é que o próprio presidente da Ferrari disse numa entrevista no Grande Prémio da Hungria: foi uma primeira metade da época muito complicada, vamos tentar acabar com uma nota alta nesta corrida e depois voltamos para a segunda metade para estarmos ali a batalhar com os McLaren. E eu acho que é esse o erro. Acho que deviam dar como perdido este campeonato, fazer aquilo que o Salviano estava a dizer em relação ao Hamilton, que não vai ser fácil porque ele não é o mesmo piloto que é o Alonso, em relação a trabalho de equipa, não tem comparação. E talvez seja esse um dos maiores problemas, é que a Ferrari é tudo sobre a equipa e o Hamilton é tudo sobre ele. E eu acho que esses sentimentos dispares entre um e os outros pode ser a maior dificuldade do Hamilton em adaptar-se às dinâmicas de uma equipa como a Ferrari. E há uma frase que é muito dita por quem é adepto da Ferrari, pela própria Ferrari, que é: ninguém está acima da equipa. Exatamente. E o Hamilton sempre se pôs ao longo da carreira dele acima da equipa. Por isso é que... Mas quando vais buscar o Lewis Hamilton, não é para dizeres isso a seguir. Exato. Ele vai ser a equipa. Exato. É a Ferrari versão Hamilton. Exato. Se não vais fazer isso, vai haver sempre um choque. Claro. E a Ferrari claramente não está preparada para isso, nesta altura. Exatamente. E portanto, eu acho que eles têm que decidir se vale a pena continuar com uma aposta deste calibre, porque não é barata, e a coisa continua nesta direção. E eu acho que o Hamilton disse aquilo da frustração de se calhar precisam trocar de piloto. Mas uma parte dele se calhar também acha mesmo isso, não é? Porque acho que é um sinal claro de que ele não se sente bem ali. E portanto, é mais um alerta para a Ferrari. Sim, para um piloto dizer uma coisa daquelas. E repara, aquilo é uma exposição brutal. O Hamilton sabe o impacto que uma frase daquelas tem dita da boca dele. E portanto acho que não é dita sem nenhum tipo de crença naquilo que está a dizer. Não me surpreenderia. Eu acho que é um avisado de navegação em Maranello. Sim. E agora Maranello vai ter que decidir o que é que quer fazer à vida. Eu acho que o Luís não terá problema nenhum se chegar ao fim do ano e dizer isto não está a resultar, prefiro fazer aqui uma sabática à Hakkinen e depois logo vejo de volta e vá à minha vida. Porque outra coisa que o Luís também se preocupa certamente é com o seu legado. Sim. E não quer que isto se prolongue no tempo, porque e sobretudo nesta altura em que tudo é momentâneo, não é?
tudo é passageiro, mas de forma rápida, não fica de forma indelével na história de nada, de ninguém. As pessoas consomem, e sobretudo estas novas gerações de fãs, consomem isto como se fosse repousados, e portanto hoje o sabor do dia é este, amanhã será aquele. Portanto agora já está tudo a virar para o Piastri, por exemplo, que está na moda. E eu acho que o Lewis tem essa preocupação também de não querer manchar o seu legado e deixar esta impressão nestas gerações de fãs que estão a chegar, que não viram os 7 campeonatos que ele ganhou, não é? Ou só viram 1 ou 2. Não sabem o que é que ele fez desde chegar à Fórmula 1. E isso é fácil de perceber, porque uma conversa com a maior parte dos novos fãs da Fórmula 1 que vá para trás de 2019, 2020, não sabem nada. E portanto, acho que também isso vai pesar. Só para concluir, e será que a Ferrari se vai preocupar muito com a situação do Hamilton quando tem um piloto que está a fazer pódios? Essa que é a questão. Será que eles vão preocupar muito com o Hamilton? Será que para eles o que conta é o resultado da equipa? Se tem um piloto que está a conseguir fazer pódios, será que eles estão dispostos a fazer essas mudanças para um outro piloto? Mas isso é o que resta saber, mas é que se não fazem, isto não Sim. vai melhorar. Não é? Sim, exato. Portanto, para a equipa também não interessa. Não, isso sem dúvida. Mas... Avancemos. João, antes de passarmos à próxima equipa em análise, ler só alguns comentários que nos foram chegando entretanto. O Dick Vigarista diz que o Lando Norris deu uma dando moldes na largada, mas depois com a estratégia conseguiu-se recuperar. Diz também que o efeito solo acabou com o Lewis Hamilton e que aquele foguete da Mercedes ajudou muito a carreira do Lewis. O Ricardo Prego diz que eu fiz uma boa leitura da situação da Ferrari e que crê que, como no ano passado, vão apostar tudo em Monza para recuperar ânimo, mas preocupa 2026. Depois o Diego Vigarista volta aqui à carga e diz que, na sua opinião, o Alonso e o Verstappen são melhores que o Hamilton em qualquer época. O Hamilton, com o melhor carro, quase perdeu o campeonato para o Felipe Massa em 2008 e que só foi para a Ferrari por causa do marketing. Ui. Está feito? Não fui eu desta vez, não. Exato. Não venham bater. Vamos olhar para uma equipa que te diz bastante, a David. A ti não sei se diz, acho que sim. Acho que quem faz parte da comunidade Vamos Falar de Fundo cria sempre esta relação com pelo menos um dos pilotos que faz parte da Aston Martin. Salviano, passamos de um 14º de Lance Stroll e 17º de Fernando Alonso em Spa para um 5º lugar de Fernando Alonso e um 7º de Lance Stroll em Budapeste. O que é que explica este salto de rendimento dos Aston Martin? Acho que nem eles sabem. Segundo os próprios, mas eu estou confiante que tu vais conseguir. Não, para já são dois traçados muito diferentes. E em Spa já se esperava que eles fossem ter dificuldades. Eu aqui tinha sempre a esperança de que pelo menos o Alonso conseguisse meter no Q3, porque é uma das pistas favoritas dele, onde ele costuma ter mais rendimento, seja com o carro foi. Ele até com a McLaren Hondas foi ao Q3 aqui. E é o piloto com mais Q3 no Hungaroring, fez agora o 18º, salvo erro. Portanto, e é a pista onde ganhou a primeira vez. Curiosamente, só ganhou uma vez no Hungaroring, que foi a sua primeira vitória na carreira. Mas é uma das pistas em que ele se dá bem e que consegue sempre encontrar rendimento para o carro. O Lance, desta vez, acompanhou e conseguiu, tanto nas sessões de treinos livres como depois no Q1, Q2 e Q3, estar sempre ali encostado ao Alonso e às vezes um bocadinho à frente até. O que é sinal de que o carro estava a comportar-se bem aqui neste traçado. Este traçado também é um traçado mais pequeno, portanto permite-se os carros estarem mais perto. E o que é que isto faz? Isto limita um bocadinho as diferenças de performance de uns carros para os outros, porque um erro paga-se mais caro. Em Spa, um erro pode custar uma décima numa curva, mas tens o resto da volta dos 7 km para recuperar. Aqui, num circuito de 4 km, que se faz uma volta em 1 minuto e 15, 1 minuto e 16, se perdes uma décima ou duas numa curva, é muito difícil recuperar ao longo do traçado. Portanto, era importante fazerem boas voltas, sem erros, e isso certamente lhes daria alguma vantagem no pelotão do meio. O que ninguém esperava é que isto os pusesse na luta da pole position sem querer. E acho que foi uma surpresa para toda a gente, a começar para os dois pilotos.
As voltas do Lance e do Alonso no Q3 são fabulosas. Vão ver as onboards deles. É espetacular. Eles vão no limite, a tirar tudo do carro, curva após curva, sem cometer erros, sem perder o controle. E dá a sensação que não fosse faltar um bocadinho de pneu nos últimos microsetores, aquilo tinha dado mesmo 1-2 para a Aston Martin. Pode ter sido uma situação em que eles encontraram um setup que funcionou logo à primeira e bem, e que lhes permitiu depois trabalhar para ganhar performance, coisa que eles às vezes não conseguem fazer nos outros fins de semana. Mas agora, as pessoas gostam tanto de criticar o Lance e tudo mais. Isto é um circuito de pilotos e, portanto, muito deste resultado deve-se aos dois pilotos, tanto ao Alonso como ao Stroll. Porque não fosse isso, o resultado não aparecia. E ainda bem, em boa hora que aconteceu. É sempre bom acabar a primeira parte do campeonato, digamos assim, entre aspas, porque não é a primeira metade do campeonato, mas é a primeira parte do campeonato em alta. E acho que eles, ao longo dos 3 dias, provaram que não foi um acaso. Portanto, eles trabalharam bem, conseguiram ter um carro equilibrado a funcionar e os pilotos não cometeram erros e conseguiram trazer os resultados que o carro poderia conseguir no máximo da sua performance. E neste caso foi um 5º e um 7º lugar no domingo, que é fantástico. E que os põe já em 6º lugar e a ficar perto da Williams, que a Williams está no sentido inverso, que é debacle atrás de debacle, mas o James Vowles é o maior. São a equipa que mais cresce este fim de semana, a Aston Martin. David, tu encontras qual é a tua explicação para este salto de competitividade? Eu já tinha ouvido falar aquela teoria que o João Amaral referiu do fundo, terem levado um fundo errado para o Grande Prémio da Bélgica e que trouxeram um fundo novo. Eu não tenho muito a acrescentar àquilo que o Salviano disse, mas só de realçar a diferença entre os dois pilotos. Foram 17 milésimos. Eu não sei como é que nós podemos quantificar 17 milésimos. Acho que até um pescar de olhos é mais lento do que os 17 milésimos que separaram estes dois pilotos. Acho que foram um exemplo de dois pilotos na mesma equipa distraírem o máximo do carro e maximizarem a performance do carro em qualificação e depois também em corrida, com uma grande corrida do Alonso a aguentar, a fazer a gestão dos pneus, a decidir e bem as batalhas que havia de travar e as batalhas que deveria evitar. Por isso, um grande fim de semana para a Aston Martin. Espero mesmo que continuem assim na segunda metade da época. Ainda tenho esperança do 33 esta época. Eu tenho que dizer que eu na bancada estava deliciado com a corrida do Alonso, porque o Alonso no início da corrida vai a dar DRS ao Bortoleto só para manter o Verstappen longe. Mal o Verstappen sai do DRS do Bortoleto, o Alonso vai embora. E o Bortoleto nunca mais o apanhava. E depois no último stint igual. O Bortoleto está ali perto, mas nunca consegue encostar. E ele quando precisava abria 1-2 segundos e depois o Bortoleto acaba por desistir. Mas ele foi dando DRS, quando percebeu que o Stroll encostou no Bortoleto, foi-se embora e deixou o Bortoleto sem DRS para ver se o Stroll passava. O que eu acho fantástico é ele conseguir gerir isto enquanto vai ali a conduzir, super concentrado. Precisamente o bracinho de fora. Ainda fuma um cigarrito e toma um café. E depois há outra dado curioso da corrida do Alonso. O Alonso foi o único piloto que não teve DRS uma vez na corrida. A velocidade máxima na reta foram 280 km/h. E ele, volta após volta, conseguia carregar a bateria da curva 2 até à curva 14, para depois na reta fazer o full deployment e ninguém o apanhar com a DRS. É impressionante. 44 anos, mas são 44 anos, não é de idade, é de experiência e conhecimento, porque ele, cada grande prémio surpreende. Olha, tu estavas deliciada a ver a corrida, eu em casa estava numa tristeza franciscana, que eu agora faço parte do clube, daqueles que, onde tu já estiveste também, se calhar, daqueles que fim de semana após fim de semana de grande prémio, pá, eu não vejo nada de interessante ali, não sei o que é que excita tantas pessoas e os fãs. Chegámos ao cúmulo de ter um Liam Lawson à frente do 3 vezes campeão do mundo. Eu creio que estamos a bater no fundo. Mas curiosamente o Max para mim foi um dos pilotos do dia. Foi. Com o carro que ele tinha, o que ele andou a fazer, o stint intermédio dele, não sei se vocês notaram, mas o stint intermédio dele é fabuloso. Ele não tem carro para passar a luz e fica ali atascado uma série de voltas.
mas depois se liberta de luz vai embora outra vez. E ele estava a dar um ritmo louco, não se ter esbardalhado foi uma sorte. As ultrapassadas Racing Bulls não contam, porque coitados dos Racing Bulls não se podiam defender. Mas ele faz uma corrida muito boa e dentro do que o carro lhe permitia. Agora o Red Bull ali não dava para mais. Pois, Enfim, o isso problema é ficou, mas isso ficou notório na sexta-feira. O que nos deixou na dúvida foi a Red Bull durante a noite costuma normalmente recuperar, mas quando chegámos ao FP3 estava na mesma. E portanto, mas no FP3 o Max andava a experimentar coisas no carro. Ora, o FP3 serve para afinar o setup para a qualificação e no máximo fazer umas simulações para a corrida, sobretudo com o pneu macio. Porque aquele FP3 não conta para nada, porque é de manhã. A corrida é à tarde e a qualificação também. Portanto, com condições bastante diferentes. E o Max andava a fazer experiências com o carro. Quer dizer, houve uma série de voltas que ele passou 80 km/h na reta da meta. Andavam os outros todos preocupados em fazer o setup para a qualificação e o Max a tentar encontrar ainda solução para alguns dos problemas que o carro tinha. Não havia nada a fazer aqui. É estranho ter sido num Hungaroring, que é um circuito que normalmente os Red Bull costumam estar bem e muito fortes. E este ano não estiveram. Se calhar começaram a perceber quais são mesmo as debilidades deste carro, só que já não há muito a fazer este ano, porque o que interessa agora é 2026. Era um bocadinho por aí, David, que eu ia pegar. Se achas que é difícil parar esta bola de neve este ano. Eu acho que vai ser extremamente difícil e vamos ver para o próximo ano em que a incerteza aumenta ainda mais. Eu peço desculpa, não quero estar aqui a corrigir ninguém, mas eu acho que o ano passado eles já tinham tido alguns problemas no Hungaroring. E na altura foram, tanto que eles foram para um Hungaroring, o Pérez estava com um fundo diferente do carro do Max para Sim, tentar. Isso foi na altura em que estavam a tentar encontrar a solução para o Pérez já. Sim, mas já na altura aquilo que tiveram, o problema que tiveram no ano passado, voltaram a ter este ano, que era a gestão dos pneus. E aquilo que é preocupante é que para uma equipa de topo como a Red Bull, passado um ano, continua a ter os mesmos problemas nesse mesmo circuito. Acho que é um sinal de todos os problemas, de toda aquela comoção interna que se tem, que agora acalmou com a saída do Warner e a entrada do Laurent Mekies. Mas acho que é esse o maior problema da equipa, é estar um pouco sem rumo. Vamos ver se agora com esta nova liderança encontram um rumo daqui a algum tempo. Salviano, antes de última ronda pelo chat, antes do último tema. O Diego Vigarista diz que pergunta aqui quais são os 5 melhores pilotos de qualificação este ano para nós. Não sei se vamos ter tempo para responder, mas eu acho que é Max, Leclerc, Lando, Piastri e Alonso, talvez, para mim. Vocês? Sim, diria que sim. Também, concordo. O Ricardo Prego diz que foi curioso que o Alonso fez 40 voltas de médios com o carro pesado e 30 de duros com o carro leve. Eu estava a gozar a dizer que os Aston estavam com medo de meter os duros. Então, estava a ver que ainda vão fazer uma corrida à Vettel que era a parar na última volta. O Diego Vigarista diz que o carro da Aston Martin surpreendeu toda a gente este fim de semana e que o Alonso segurou todo o mundo atrás dele. Mas é muito aquilo que eu estava a dizer. Eu no Hungaroring faz isto muito. Foi a célebre vitória do Ocon, foi assim que foi conseguida, porque foi assim que ele travou o Lewis, que era carregar a bateria ao máximo entre a curva 2 e a 14 e depois na reta meter a bateria toda no lançador na saída da curva para abrir o máximo possível para o DRS não ter efeito. Um abraço ao Sérgio de Matos, que diz boa noite a todos. Se o Lewis Hamilton não se safar na Ferrari, tem uma esfregona nova para troca. Isto porque, para quem não sabe, o Sérgio disse-me esta temporada que o Lewis ia varrer o chão com o Charles. O Diego Vigarista diz que outro que foi muito bom foi o Bortoleto. Não sei se é o tema seguinte, mas já lá vamos então. E que no começo pensava que o Verstappen ia passar toda a gente. O André Campos diz que a estatística que interessa a toda a gente é saber qual a porcentagem de vitórias do Lando quando a Margarida vai correr ao vivo. Mónaco e Hungria foi sinónimo de vitória. E o Diego Vigarista diz ainda que os Chaubas nos treinos estavam mal, mas que impressionou-lhe que o Bortoleto mudou tudo no carro e deu resultado tanto na qualificação como na corrida. Achas que as pessoas começam a perceber agora quão bom é o Bortoleto? Espero bem que sim, porque
Eu já digo há algum tempo que o Bortoleto é pilotaço, é daqueles, se não me engano. Tive alguma resistência inicial, o que chama-se Bortolento. E ele no início da temporada ficava atrás do Hülkenberg, mas dava para perceber que o miúdo era bom porque não ficava muito longe do Hülkenberg. O Hülkenberg é um piloto muito competente, muito rápido, muito difícil de bater enquanto colega de equipa. Portanto, o benchmark é bom. E agora está com um carro renovado da Audi, que a Audi tem vindo a melhorar o carro. Audi não, Saudi, vá. E está-se a sentir confortável e cada vez mais consegue exprimir o seu talento. E portanto, acho que temos ali ele faz as 70 voltas praticamente atrás do Alonso e não comete nenhum erro. Sim. E se calhar aprendeu mais nessas 70 voltas do que no último meio ano, porque também percebeu o que é que tem que fazer para se defender daqui para a frente. Eu acho que é um miúdo com um potencial tremendo e se tiver sorte e chegar a equipas com carros competitivos vai estar na luta por Campeonato do Mundo. Ele ganhou as Fórmulas Júnior de empreitada, não foi? Ganhou Fórmula 3, Fórmula 2 em anos consecutivos. Exatamente. E portanto tem tudo para ser uma super estrela. E tem uma coisa que eu gosto muito, é discreto. Eu gosto de gente assim. Sem dúvida, para mim não me surpreende nada, é um piloto que eu acompanhei na Fórmula 2 a época passada, tinha visto na Fórmula 3 que ele foi campeão com 2 ou 3 corridas antes do fim da época. Não me surpreende que ele agora já consiga andar ao ritmo do Hülkenberg, porque se não estou em erro, acho que era o rookie que tinha menos quilómetros de Fórmula 1. No início da época ele só tinha andado com o McLaren em setembro do ano passado na Áustria e depois foram os testes de pré-temporada. Foi particularmente impressionante a qualificação dele, não que a corrida não tenha sido, mas a qualificar-se 12 lugares à frente do companheiro de equipa e à frente do 4 vezes campeão do mundo em título. Mercedes, última nota. Espera, Inês, tu hoje não perguntaste quem é que lidera o campeonato do mundo? Não quer saber, é a pergunta que já caiu no esquecimento. Pergunto antes quem é o campeão ainda em título. Para onde já não pergunto. Já te disse, pá, isto é uma tristeza franciscana. Uma pessoa agora senta-se no sofá, pá, e está ali a ver a corrida a passar. E eu acho que é uma desgraça. Não tem piada nenhuma. Não sei como é que tu estás aqui há tanto tempo. Já estou assim, pai, desde 2013. Pá, não sei, olha, eu bato palmas porque... O ser humano é um ser de hábitos, não é? Pois, eu cá continuo. Vai sabendo gerir as situações. Eu agora, quando ele for ao pódio, pá, vou despertar. Vai ser a maior festa da tua vida. Isso foi uma 2023 para mim, no início da temporada. Mercedes, rapidamente, tens pouco tempo. Kimi Antonelli melhor este fim de semana, recuperou bem do Spa e finalmente voltou aos pontos. George Russell a fazer o mesmo que já fez no resto da temporada, que é onde o carro lhe der ele tira e está lá. E desta vez deu para mais um pódio e portanto brilhante, nada a dizer. David, notas sobre a Mercedes? Concordo também, foi bom ver o Kimi Antonelli sair um bocadinho daquele buraco negro em que se estava enfiado. Gostei dele, bastante da corrida dele, e o Russell a fazer aquilo que é habitual, sentir a oportunidade quando o Leclerc não conseguia andar, para fazer um pódio para a Mercedes. Merecido. Muito bem, sendo assim, da minha parte, Max Verstappen, pronto, continua a ser o campeão em título, para o ano falamos. Tens mais 6 meses, não, 5, pá. Epá, aguardo que estas 4 semanas tragam um pequeno milagre para a Red Bull, tenho dúvidas que isso aconteça, mas a festa está prometida para o pódio, quando ele voltar ao pódio. Certeza. Vitórias da quando ele for ao pódio, eu venho aqui perguntar quem é que foi ao pódio. Não é quem é que lidera o campeonato, é quem é que foi ao pódio. Meus amigos, muito obrigada pela vossa companhia. Está tudo dito no Vamos Falar de FUN. A Fórmula 1 faz uma pausa. Nós voltamos em breve.